é apenas a combinação de melodias, harmonias e ritmos. Ela também é memória, identidade, patrimônio e histórias de pessoas que compartilham dessa arte. Em Ponta Grossa, o Centro de Música é o ponto de encontro dessas trajetórias, tornando a cidade referência musical. Sua atuação vai além das partituras. O centro promove encontros, aulas, ensaios e apresentações que conectam músicos, estimulam a criatividade e fortalecem a vida cultural de Ponta Grossa. O Centro de Música e o Conservatório Mestre Paulino não são a mesma coisa, embora estejam diretamente ligados. O conservatório é responsável por promover aulas de teoria e percepção musical, solfejo, história da música e práticas em mais de 15 instrumentos. Também é a instituição que mantém grupos musicais específicos, como o MP Brass, as Meninas Cantoras, a Orquestra de Cordas e a Conservas Big Band. Já o Centro de Música corresponde a todo o espaço físico que abriga os grupos musicais do município, além de ser o local onde acontecem as aulas, os ensaios, estudos e apresentações. Inaugurado em 18 de dezembro de 2012, o prédio é a sede do Memorial da Música, da Banda Escola Lira dos Campos, do Coro Cidade de Ponta Grossa, da Orquestra Sinfônica, além do próprio Conservatório Mestre Paulino e seus grupos. Chamo Gisele, sou natural de Telêmaco Borba, não sou de Ponta Grossa, né? Eu vim para cá em 2022 para concluir meu projeto de mestrado e já ingressar no projeto de doutorado. Então, eu comecei na música com uns 4 anos de idade, porque eu vim de uma família de música. Então, meu pai, né, era músico, tinha bandas de carnaval, tocava em trio sertanejo. Então, assim, a família dele, todos, né, por parte dele, eles tocam algum tipo de instrumento ou cantam, então eles são bastante envolvidos. A instituição, para mim, ela representa assim uma realização. Por quê? Porque eu consigo pegar todos os meus estudos, então eu tenho essa autonomia, né, de pegar todas as áreas que eu estudei e colocar na aplicação, seja de aula, de oficina, de palestra, tocando na Big Band. Então, assim, é um espaço que eu não vejo só como trabalho, eu vejo também como forma de aprendizado e lazer também, né, como a Big Band. Então, isso para mim é muito gratificante. Nós temos 2 oficinas que eu aplico aqui no conservatório. Uma é sobre práticas criativas, que é para, como que eu posso te dizer, expandir nos alunos o que eu mesmo fui travada, né, desde criança. Então, de tocar, ter aquele medo de improvisar, ter aquele medo de produzir coisas novas. Então, nessa oficina de práticas criativas, eles são incentivados a tocar, criar música, compor. Então, passa por esse processo. E agora nós estamos com a oficina que é o meu projeto de doutorado também, que é de impressão de instrumentos musicais. Então, na oficina de impressão, os alunos aprendem desde o comportamento da onda sonora, toda a parte científica, até o som ser produzido e apresentado, né? Até a música em grupo, como que funciona. Então, eles vêm com todo esse embasamento científico, que parte para a tecnologia, daí que vai trabalhar com software, vai trabalhar com impressora 3D, até a tecnologia final, que é o instrumento produzido. Quando o aluno não sabe, por exemplo, eu vou tocar uma peça, né? Então, se eu faço um curso regular de um instrumento, eu tenho os níveis, né, de peça, de compositores. Então, tem Villa-Lobos, tem Bach. Cada período da música vai trazer um estilo musical diferente. E se eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo passar na minha prática ou quando eu vou, né, executar uma peça, passar isso para quem está assistindo. Porque eu não conheço, eu não sei, então eu vou colocar o que está escrito na partitura e isso basta. E a partir do momento que o aluno tem essa experiência, ele conhece, até a interpretação dele vai mudar, né? Então isso se faz muito importante, é um diferencial do conservatório, mas deveria ser explorado também em outras instituições. Horizonte azul deste céu, viva recordar meu amor, sempre tão distante.
conservatório tem a função primeira de dar bases musicais, e ele ensina teoria musical, história da música, música em grupo, um instrumento musical de escolha do próprio candidato, ou canto, se é o caso, grupos, né, participar de orquestras de câmara, grupos, bandas como a Big Band, por exemplo, mas existe sim um ponto a partir do qual, se o aluno gostaria de seguir carreira musical e se profissionalizar, essa base vai permitir a ele que continue o seu estudo. E se o aluno deseja apenas ser um instrumentista músico amador, essa base permite a ele que ele se expresse musicalmente a partir do instrumento musical ou da sua voz de maneira satisfatória. Então eu vejo que o conservatório tem essa função mais ampla, ele atende a uma parcela muito maior da sociedade do que apenas essa que quer se profissionalizar. Bom, a democratização do ensino de música é a parte mais importante do ensino de música, porque não adianta você aprender música para tocar e ninguém ouvir, ninguém valorizar, e se ninguém valoriza, todo o entorno, o contexto musical se enfraquece. Então, às vezes, o aprendizado de música não é necessariamente para formar músicos, mas principalmente para formar ouvintes, porque músicos também são ouvintes. Então, é muito importante que o conservatório se coloque em uma posição central desse processo. Bom, a existência de um conservatório por si já é importante. Primeiramente, ele serve como uma referência para que, de certa forma, regula todo o ensino de música da cidade. Por exemplo, você ter uma formação do conservatório traz uma preparação que traz um certificado formal que você sabe fazer aquilo. Então, as escolas de música, os projetos musicais que existem nas escolas, têm o conservatório como uma meta, preparar o aluno para que ele, em algum momento, continue sua formação no conservatório. Então, o conservatório funcionar bem faz com que várias outras instâncias de ensino musical na cidade, que à primeira vista não têm relação com o conservatório, mas acabem sim se influenciando pela existência do conservatório. E uma coisa muito interessante do conservatório é que, por ele fazer parte de uma gestão pública, ele não precisa necessariamente se adequar sempre ao público. No seguinte sentido, às vezes uma escola de música independente vai atender alunos e muitas vezes a demanda desse aluno pode ser, eu quero aprender especificamente esse gênero de música, por exemplo, o sertanejo universitário que está super em alta. E se a maioria dos alunos tiverem essa demanda, a escola de música vai acabar precisando se adequar a essa demanda, então se voltar a esse ensino. Já o conservatório, por ter uma independência nessa relação, o conservatório consegue focar em preservar determinados estilos de música. Por exemplo, hoje a música erudita não é uma música que tem um vasto público que anseia por escutar esse tipo de música. A música erudita cada vez mais vem precisando de um papel de preservação. Manter a música erudita viva, porque ela tem sim uma importância muito grande, principalmente na formação que a gente vê a música brasileira hoje. Então, sim, o conservatório é essencial nesse processo. Se hoje não existisse conservatório, Ponta Grossa teria praticamente uma extinção de ensino de música erudita.
Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Comecei com o violino, com 8 anos de idade, mas lá o sistema de orquestra é muito forte e com o tempo gostei muito do som da viola, fiquei apaixonado e troquei de instrumento, mas agora, apesar de que toco mais na viola, também toco bastante el violino. La música lo es todo. Falando un poco a nivel personal, cuando yo era garoto, a los 14 años, fiqué huérfano de madre. Y fue un choque difícil, pero pude encaminar mi, mi educación a través de la música. Después seguí estudiando secundaria, pero ya yo sabía que en la música yo podía encontrar no solamente un camino profesional, no solamente fue eso, fue que yo ya sabía que a través de la música podía encontrar un camino a nivel humano. Ya yo sabía que podía seguir caminando con la música para siempre. La música es algo muy espiritual. Y al una ciudad tener un conservatorio y que haya muchas personas que quieran estar dentro del conservatorio, están formando no solamente seres humanos íntegros, están formando también seres humanos capaces de ver la vida de otro punto de vista. Porque en realidad un ser humano que conoce la música, que practique la música, es un ser humano que se sensibiliza con la sociedad, que es una de las cosas más importantes de las artes. A la persona ser sensible, va a ser una persona que pueda colaborar con la sociedad. Vamos pegar de semitom por semitom. Três. Vamos fazer esse cromatismo sentir esse. Vamos fazer sem o piano? 3 e. Sentindo as subidinhas. 3 e. Subindo. 2 e. Escreve qual intervalo tem entre cada nota que a gente já está fazendo. Então a gente dá nome para algo que a gente já sabe fazer, é muito mais fácil do que dar o nome e aprender a fazer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui já super rola fazer isso. Minha relação com o conservatório iniciou em 2012,
Na verdade, eu tenho um primo, né, ele é violinista, que é o Felipe, e eu sempre observei nele, né, um grande virtuosismo, né, e eu gostava muito dessa eh, esse compromisso que ele tinha com a música, e isso me chamava muita atenção, né. Então, eu vi que ele estudava bastante, ele tocava muito bem, né, e eu vi que era no conservatório em que seria o lugar que eu aprenderia também essa virtuosidade, né. Então, a partir daí ele me ajudou a me encaminhar, né, para o conservatório. Minha mãe me ajudou bastante também, né, me levava bastante para o conservatório, me levava em todas as práticas artísticas, então foi isso. E meus estudos em 2012, como eu falei, no conservatório, né, e me formei em 2016. Nesse tempo, eu passei, com os professores Rodrigo Milek e Hudson Miller, que foram os meus mentores do saxofone, né, nessa época. Eh, Enfim, depois que eu terminei o conservatório, me sentia meio perdido, assim, né, não sabia para qual caminho ia. Fiquei 1 ano, 2 anos talvez, meio que não sabia, estava meio que num limbo, e depois eu descobri que era a música que me movia e era isso que eu queria para minha vida, né. Então, em 2018 eu iniciei licenciatura em música na UEPG e e me formei, em 2022. Então, eu sempre mantive relação com o conservatório, né, eu também fiz um tempo de fagote no conservatório, né, então estudei fagote também. Então todo esse tempo, desde 2012 até hoje, eu sempre tive por aqui, né, também tive na banda Lira, eu entrei em 2014 na banda Lira, então esse prédio aqui é meio que uma segunda casa para mim. E como eu fui aluno do professor Hudson, né, e ele que deu esse pontapé inicial com a Big Band, eh, ele depois de um tempo ele saiu, né, para fazer mestrado no exterior. E como eu já estava formado em licenciatura em música, já tinha feito um percurso com ele, e no conservatório, na banda Lira, já tinha experiência, né, então, eu fiquei com esse cargo ali da Concertos Big Band, né, a partir de 2023. Então, a prática em conjunto, ela é importantíssima porque é nela que a gente, coloca os resultados que a gente, obtém em aula ou em estudos, né. Então a gente faz aqueles estudos mais introvertidos no nosso quarto, sozinho, mas a gente sempre busca mais, né, a gente sempre quer estar inserido no meio. E é nessas práticas em conjuntos que a gente se encontra. Minha relação com a música começou desde que eu tinha 6 anos. Na verdade, os meus pais, eles são musicistas, né, então eles me colocaram nesse ambiente desde que eu nasci praticamente. E começaram a me ensinar, tocar piano, quando eu tinha 6 anos. E a minha mãe me levava para as aulas de música, então eu fui entrando aos poucos, no cenário, né, musical. E foi isso, daí eu fui me apaixonando. A minha mãe, ela conta pelo menos que desde que ela é criança, ela olha a banda tocar nos desfiles e nos lugares, e era um sonho dela participar, só que na época não podia ter meninas, né. E não era algo que a mãe dela incentivava também. Então eu acho que muito por isso a minha mãe acabou incentivando a gente a participar da música, indo pra banda, enfim. Claro que foi um incentivo da parte dela e também, busca nossa, minha e da minha irmã, né, que falando no plural aqui. Eu conheci muitos lugares por causa da música, questão de viagem, muitas pessoas que por causa das apresentações, eu acho que isso acaba amadurecendo a gente. Conviver em grupo, que a gente é obrigada a conviver em grupo na banda,
ao companheirismo, né? Porque não é você sozinho que faz a música, é um grupo inteiro. Tá junto, aprender a estar junto, eu acredito que seja nisso, amadurecimento mesmo. Então, a banda é uma instituição que, pra mim, ela significa muito, né? Porque eu cresci nela, eu acho que é um dos lugares que eu mais aprendi como pessoa, como ser humano. E pra cidade representa um pouco da música e da história da música da cidade. Porque já passou muitos músicos pela banda, histórias muito diferentes, pessoas que seguiram carreiras totalmente diferentes da música e pessoas que resolveram seguir a música. Então a banda, eu acho que ela é mais um caminho mesmo para te direcionar. Assim, e ela funciona muito pra gente como músico e acredito que ela inspira muitas pessoas que não estão dentro da banda, mas que olham de fora. O grupo ele é um grupo que, apesar de todos os músicos receberem a bolsa de estudos, né, e serem chamados de bolsistas, ele é um grupo bastante heterogêneo, né? A gente percebe isso durante os últimos anos. Por que heterogêneo? Porque nós temos distintos níveis de formação dentro da orquestra. Nós temos músicos que têm formação superior e já têm pós-graduação, inclusive, mestrado e doutorado, tocando na orquestra, que já atuaram em outras orquestras, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, orquestras dos Estados Unidos, da América Latina. E nós temos jovens em formação, alunos do conservatório. Nós temos alunos cursando a graduação agora, alunos recém-graduados que estão começando uma pós-graduação. E nós temos músicos amadores também, que já cursaram uma instituição de ensino, mas que atualmente não estão mais, digamos assim, desenvolvendo um percurso acadêmico. Dessa forma, nós pensamos que para que a orquestra seja mais acessível a todos os públicos, a gente destinou algumas vagas, inicialmente são 10 vagas nesse ano, justamente voltadas àquelas pessoas que estão interessadas em ingressar na orquestra, mas que ainda estão no período inicial de formação, principalmente aqui no conservatório, que tem ofertado o ensino desses instrumentos. E elas vão ter a oportunidade de concorrer a essas vagas com um nível de acesso mais adequado para elas. Caso contrário, elas precisariam concorrer com essas pessoas que eu mencionei anteriormente, que já têm muita experiência de uma formação ampla. E ter essas pessoas na orquestra, para nós, é uma chama que fica acesa na questão da realimentação da orquestra, né? Pensar em como esses alunos que estão em formação no conservatório, que estão estudando o seu instrumento, vão ter uma oportunidade de ingressar na orquestra futuramente, né? Então nós damos a eles, a partir dessas vagas, a oportunidade de experimentarem ali um ambiente da orquestra e irem se consolidando aos pouquinhos como músicos da orquestra mesmo, quando a formação deles estiver mais adiantada. Antes de se discutir hoje em dia, quando a gente fala de orquestra e plateia, orquestra e público, né? Porque existem alguns paradigmas, existem algumas preconcepções que elas estão aos pouquinhos sendo vencidas, né, na nossa sociedade atual. Em primeiro lugar, aquele paradigma de que a orquestra sinfônica é um grupo elitista, e que ele só pode ser apreciado ou que ele só é acessado por uma certa parcela da população. De fato, isso ocorre, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vem percebido um esforço muito grande de todas as orquestras, não só falando em Ponta Grossa, Paraná, Brasil, mas no mundo todo, as orquestras têm tentado uma aproximação com um público mais amplo, saindo um pouco da sua seara, que é o repertório orquestral, que é o repertório, digamos assim, erudito, e também realizando parcerias com bandas, com cantores, com artistas, com grupos diversos. Eu posso citar a USPG nos últimos anos em parceria com cantores populares, corais, bandas, artistas do mainstream também, e artistas que não estão tanto assim em evidência, como a gente fez uma parceria com o pessoal que faz rap em Ponta Grossa, né, em 2022. E a gente fez música com eles e foi super válido, assim, super interessante. E a gente percebe que todas essas ações, além de levarem o conhecimento da nossa orquestra para um público que não é aquele público que geralmente vai nos assistir no teatro, ela também passa a trazer essas pessoas para assistirem o repertório que geralmente a gente faz. Então tem sido uma troca. Nós temos ido até alguns lugares que nós não íamos antigamente para compartilhar nossa música com outros públicos e também com outros artistas.
E nós temos conseguido trazer pessoas que não vinham nos assistir para participar também dessa interação com a orquestra a partir do interesse que eles tiveram de ver a gente em outros lugares. Então, nos últimos 2, 3 anos, eu posso falar com bastante felicidade que em todas as apresentações da orquestra nós sempre tivemos um público muito expressivo mesmo, tanto em quantidade quanto em variedade. Muitos jovens, muitas crianças, muitos adultos, idosos, enfim, nós temos todas as faixas etárias e todos os tipos de público nos assistindo. Então, isso é um motivo de muito orgulho para nós nos últimos anos. Assim.